Que dúvida que vocês têm disso? Esse é o consórcio criminoso. Esse é o tom que eu quero. Felipe Martins, um cara que teve uma postura heróica até aqui, aguentou toda a pressão, intimidação, tortura e não entregou nada, porque queriam que ele inventasse coisa para entregar, que nem fizeram com o Cid. Essa é a nota que merece aplausos. Felipe Martins não aceitará essa violência política calado. Enfrentará seus algozes, exigirá a careação com Mauro Cid, denunciará todas as ilegalidades nos tribunais internacionais. Vamos para cima! Vamos para cima! Eles estão acuados, por isso eles estão agindo de maneira tão desesperada, e assim eles erram muito. Não é hora de pensar em acochambrar coisas com o Alcolumbre, é hora de partir para cima. Porra, o Pavlovski aqui está fazendo isso. O suporte dos Estados Unidos. O Brasil tem que fazer sua parte. Tem que ter coragem. Enquanto isso, está lá o Barroso, o coach Barroso, fazendo palestra motivacional sobre integridade e valores para estudantes jovens. E o Brasil é uma piada pronta. O Brasil é uma piada pronta. O Barroso, o mesmo que disse que vai analisar no STF com imparcialidade a denúncia da PGR. Essa imparcialidade, claro. Eu saio daqui com a energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação. Nós derrotamos o bolsonarismo. Ele confessa um crime. O STF hoje é uma organização criminosa. Está na mão de bandidos, de marginais. Aí, olha a capa do Globo em determinado momento do dia hoje. Tudo sobre o golpe denunciado pela PGR. Tudo. Todas as colunas, todas as manchetes, tudo. A Globo respira essa narrativa porque é cúmplice do verdadeiro golpe que foi dado pelo STF. Eventual denúncia contra Bolsonaro será julgada sem viés político. Nós derrotamos o bolsonarismo. Esse é o resumo da ópera bufa que é o Brasil hoje. Aliás, Gilmar Mendes, né? A comunidade jurídica lamenta o falecimento de fulano e tal. Eu falei, o que a comunidade jurídica lamenta é a sua presença no STF, ministro. E eu, censurado, consegui ter quase 2 vezes mais curtida do que ele. Esses ministros não podem mais sair na rua. Eles são as figuras mais odiadas do Brasil. Por que será, né? Por que será? Aliás, esse é o nível da elitezinha que fez o L. Esse tal de Bruno Gino, que se diz médico, diz: respiro aliviado pela primeira vez em muito tempo. Meu coração clama por justiça para as mais de 700 mil vidas que Bolsonaro ajudou a destruir. Ou seja, as mortes com Covid foram no Brasil todas culpa de Bolsonaro, não sei se na Argentina foram culpa do presidente lulista ou não. E ele não está nem aí para a denúncia vazia da PGR sobre o golpe que não aconteceu. Ele quer que peguem o Bolsonaro. Esse é o resumo da postura de uma elite podre que temos no Brasil. Eles estão implodindo o sistema judiciário inteiro, soltaram todos os corruptos da Lava Jato, empoderaram lunáticos, psicopatas como Alexandre de Moraes, tudo isso para pegar o Bolsonaro. São loucos. Estão destruindo o Brasil. O STF disse que não ia divulgar os vídeos da colaboração do Mauro Cid. Depois de muita pressão, acabaram divulgando e a gente entende os motivos, né? É porque, obviamente, o que vem à tona é tortura pura e simples. Colaborador. Por que fiz esse breve resumo? Porque essa audiência foi convocada como mais uma tentativa de permitir ao colaborador que preste as informações verdadeiras. Já há o pedido da Polícia Federal, já há o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República pela imediata decretação da prisão, do retorno à prisão do colaborador. Então, aqui é importante, e exatamente por isso, a fim de possibilitar uma reflexão maior do colaborador com seus advogados,
né, para que esclareça omissões, contradições na sua colaboração, sob pena não só da decretação de prisão, como também da cessação da consequente rescisão da colaboração, e eventual rescisão englobará, inclusive, a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Eu gostaria de saber se o colaborador está plenamente ciente das consequências da manutenção dessas omissões e contradições. Omissões é porque ele é clarividente. Ele sabe que o sujeito que está colaborando, nem é delator, ele está omitindo, ou seja, ele sabe qual é a verdade. E lembre-se bem que você tem filha, pai e mulher que podem ir presos se você não disser o que eu quero. E depois disso, coincidentemente, o Mauro Cid mudou a versão. Não precisa acreditar em mim quando eu digo que isso é tortura, não. Vai de Gilmar Mendes mesmo. Porque as pessoas só eram soltas, ministro Fachin, liberadas depois de confessarem e fazer acordo de leniência. Isto é uma vergonha e nós não podemos ter esse tipo de ônus. Coisa de pervertidos. Claramente se tratava de prática de tortura. Isso tem um nome: tortura. Prender uma pessoa para que ela delate tem um nome e eu vou voltar a repetir: tortura. Agora, o Mauro Cid, que foi claramente torturado e que suou frio, e que levou a mão à cabeça, quase chorou, tremeu, a Globo não viu nada disso. Ele parece muito à vontade nos vídeos do depoimento, nada constrangido, falando com muita naturalidade. Acho que esse é um ponto importante em razão de teorias de coação, constrangimento e ameaça. Não é o que parece, disse a Flávia Oliveira na Globo News. Essa gente é podre demais. Globo News merece falência. Grupo Globo tem que falir. Aliás, acho que só sobrevive hoje com verba do lulismo mesmo, né? Grampearam o telefone do Mauro Cid, o que é ilegal. O Alexandre de Moraes, em determinado momento, diz: quem mandou me monitorar? Lembrando que ele também é a vítima do processo. Imagina explicar isso para um americano. Mas tem gente que finge que há uma democracia em curso no Brasil, que existe normalidade institucional. Tenham a santa paciência, né? Bolsonaro não assinaria minuta de golpe, não sabia de plano de assassinato, disse o Mauro Cid, mas não importa. Aliás, o Mauro Cid, que confessou numa conversa privada que foi vazada, né, pela Veja, que só falou sobre coação. Eles queriam que eu falasse coisas que eu não sei, que não aconteceu, e não vai adiantar. Não adianta. Você pode falar o que você quiser. Eu fiz isso ao que pudesse. Eles não aceitavam e discutiam. Discutiam que a minha versão não era verdadeira, que não podia ter sido assim, que eu estava mentindo, e eles têm liberdade de ação. Eles já estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Mas vamos ignorar tudo isso, porque a Globo precisa manter a sua narrativa fajuta. Aliás, o golpe que o PGR denunciou, né, não aconteceu, não foi nem por falta de táxi, não, foi por medo do Detran, que de preto temeu levar multa. Acho que por isso que o golpe não saiu. Viva o Detran! Agora, como eu tinha prometido, e eu vou correr em 5 minutos, tem um monte de imagem ainda aqui, ferrou. Meu filho vai ficar triste, eu vou ter que correr, gente. Vamos lá. Deltan Dallagnol na Gazeta. Os 5 grandes problemas da denúncia da PGR, ou seja, apontando ponto a ponto a farsa. E concluindo, nem mesmo Kafka ou George Orwell conseguiram escrever um enredo tão opressor, autoritário e distópico como o que os ministros do Supremo escrevem na história do Brasil. Derrotamos o bolsonarismo, ou seja, está aliado, está denunciando o verdadeiro golpe, né? A própria Gazeta do Povo, em seu editorial de hoje, as fragilidades da denúncia contra Bolsonaro. Que defesa da democracia é essa que atropela conquistas civilizatórias, como são os princípios básicos de persecução penal? Ah, mas para perseguir Bolsonaro vale tudo. Mestre Guzzo na Gazeta. Bolsonaro já está condenado, mesmo que não haja prova alguma.
É tosco, mas é o que está aí. Socam o máximo possível de acusações em cima do público. A mídia engole tudo como verdade e tentam criar a impressão de que há tantas provas, mas tantas provas, que a essa altura já nem é preciso provar nada, né? E o mesmo Guzzo diz: os processos de Bolsonaro na justiça não são e nunca foram uma questão legal. São uma ação política na qual o regime em vigor usa a lei para livrar-se de um adversário sem passar pelo incômodo de derrotá-lo em eleições livres. É só isso. Esse é o resumo da ópera bufa. Marcel Van Hatten, na Gazeta. Réus que são vítimas e julgadores que ainda serão réus, se Deus quiser, né? Mais dia, menos dia, esse pesadelo terá de acabar. O custo infeliz que estamos pagando, porém, é o desta corrosão institucional causada por quem deveria justamente defender e proteger a nossa Constituição. Marcel Van Hatten tem sido uma das vozes mais firmes contra a ditadura de toga no Brasil. Mas vamos criticá-lo por nicho eleitoral, não é mesmo? Dizem alguns aí de direita. O Príncipe também é atacado por essa turma. A denúncia contra Bolsonaro deixou claro que o sistema não é pela justiça. É mais uma manobra rasa para manter hegemonia ilegitimamente. Eliminar opções para evitar o revés eleitoral é criminoso. Não é só o atual governo o problema, é todo o sistema. Alguém tem que denunciar isso. Em vez de proteger o Alcolumbre, alguém tem que denunciar isso. Até o Josias no UOL, meu Deus, até o Josias. Condenação de Bolsonaro ganha áreas de jogo jogado em Brasília. É um jogo de cartas marcadas. Eles querem prender o Bolsonaro e ponto. O Lula quer essa imagem. Ele vai ser preso. Eu acho que ele tinha que ir para a Embaixada Americana. Criar, inclusive, um problema diplomático entre Brasil e Estados Unidos. Eu faria isso se fosse ele. Ele tem lá a estratégia dele, falou que cagou para a prisão. É um ato corajoso, né? Mas eu acho que ele faz mais pelo Brasil indo para a Embaixada Americana. Talvez não. Talvez ele preso seja mártir e tudo mais, não sei. Mas é uma jogada arriscada, porque, como disse o Steve Bannon, querem matar o cara na prisão. São comunistas. Nós estamos lidando com comunistas. Foro de São Paulo. Isso precisa ser lembrado de vez em quando, né? Moraes deu bronca em Cid em audiência. Olha como é que esse jornaleco vagabundo, que é o Globo, chama tortura. Deu bronca em Cid. Vai plantar batata essa turma do Globo toda, né? Detalhe, eles tinham um jantar marcado. Eles só cancelaram por excessiva pressão de todos, né? E repercutiu muito mal. Eles iam jantar na semana da denúncia. Coincidência? Aliás, eu acho que a denúncia foi, no fundo, antecipada. Eles iam jantar para preparar a denúncia, na minha opinião. Ela foi antecipada porque o Moraes descobriu que ia ser alvo de processo nos Estados Unidos. Quem ensinou isso foi o próprio advogado do Trump. E eu escutei que ele sacou dinheiro do BTG aqui nos Estados Unidos. É o que eu escutei. Quando até o PCO está mais certo que essa turma toda, é que tem alguma coisa errada, né? Os grandes golpistas não são os bolsonaristas. É o STF, a própria PGR, a Polícia Federal, a Rede Globo e os tucanos. Ou seja, aqueles que não só cogitaram, mas que deram o golpe de Estado em 2016. E agora, mais uma vez, lançam sua operação golpista. Se você acha que está lutando contra golpe ao lado da Rede Globo, quem está levando o golpe é você. Aplausos para o PCO. Talvez tenhamos que salvar a democracia brasileira dando as mãos para os comunistas raiz. Olha como é que começa a peça de ficção da PGR, gente. Que todos aqueles 33 nomes, com emprego de armas, arquitetaram um golpe. Que armas, cara pálida? Que usou violência e grave ameaça. Qual violência? Pichar uma estátua? Num domingo? Depor um governo legitimamente eleito. O Lula foi eleito de forma legítima com um TSE que diz: nós derrotamos o bolsonarismo, impediu a Gazeta do Povo de falar do Lula com os ditadores, foi atrás da Jovem Pan e pediu a cabeça de todo mundo e disse que não podia mais chamar o Lula de ladrão. Eleição legítima, não estou nem entrando na questão das urnas. PGR omitiu falas de Mauro Cid que contrastam com denúncia contra Bolsonaro. Até a Folha de São Paulo reconhece.
O cara que ofereceu a denúncia é esse cara. Precisa dizer mais alguma coisa? Sócio do Gilmar Mendes, olha a cara do sujeito. Pelo amor de Deus, isso é uma piada de mau gosto. O Brasil está dominado por uma quadrilha e tem gente fingindo que vamos ver se vai dar o devido benefício de defesa ao Bolsonaro. Vamos falar sério. Bandidos que deram o verdadeiro golpe estão tentando dar o golpe final e prender o Bolsonaro com qualquer pretexto que seja. Ponto. Eles foram para cima do advogado do Felipe Martins, um sujeito probo, honesto, um desembargador sério, não aqueles que vendem sentença, que são protegidos pelo STF. PF não encontra vínculo financeiro entre ex-desembargador e 8 de janeiro. Foram para cima do advogado. Isso é Stasi, isso é União Soviética, isso é Cuba. Venezuela já é aqui, meus amigos. Ou aí, né? Maduro acusa a principal rival nas eleições de planejar golpe de Estado. Soa familiar ou não? E aí vem a facada final, né? Toffoli anula processo de Lava Jato contra Palocci. Ou seja, Sérgio Cabral está livre, leve e solto. Toffoli limpinho. Todos eles confessaram os crimes, não sob tortura, e não crime imaginário que não aconteceu, tipo golpe com bolinha de gude e algodão doce. Crimes verdadeiros. Teve diretorzinho de Petrobras que devolveu 100 milhões de dólares. Então, todos eles soltos, tudo editado, tudo apagado. Como diz um jornalista sério, Carlos Alberto de Franco, um brinde à impunidade. Nessa semana, uma nova decisão do Dias Toffoli decretou nulidade absoluta de mais um investigado de corrupção, réu confesso, Antônio Palocci. Os crimes foram apagados por uma canetada. Esse é o Brasil da Orcrim, da organização criminosa que tomou o poder, que é diferente de ganhar a eleição, e que envolve Globo, PT e STF. Que dúvida que vocês têm disso? Esse é o consórcio criminoso. E vamos fingir normalidade? Tenha santa paciência. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.